Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa semana 2 de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, por isso já se inscreva, dê like nesse vídeo, comenta e também compartilhe com os colegas de vocês. Mesmo com retorno presencial, eu vou continuar fazendo os vídeos aqui, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana vamos falar aí sobre algumas questões importantes do nacionalismo, do liberalismo, também do neoliberalismo. Então, vamos lá. Primeiro, nacionalismo versus liberalismo. Durante o governo Dutra, já era clara a disputa em relação aos rumos que a economia brasileira deveria seguir. Para grupos como a UDN e alguns setores militares, a economia precisava de um padrão que for estabelecido desde o fim do Estado Novo, ou seja, a abertura do mercado, a entrada do capital estrangeiro e o alinhamento aos Estados Unidos, conforme era defendido pelos liberais. Por outro lado, havia o grupo que defendia uma postura econômica nacionalista no campo econômico. Para eles, o Estado deveria interferir de forma direta na economia, impondo limites à presença do capital estrangeiro, nacionalizando empresas, criando estatais e investindo em setores industriais considerados fundamentais. Desse lado encontravam-se políticos do PTB, líderes sindicais e também algumas alas do interior do Exército. Então, a ideia aí do nacionalismo é que você tenha, uma interferência direta do Estado na economia, e que você tenha um controle das empresas, a nacionalização das empresas, um controle do fluxo de investimento de outros países. Enquanto o liberalismo não. O liberalismo já prega justamente o contrário, que a gente não tem essa interferência do Estado, a gente não tem interferência do governo e que o investimento estrangeiro esteja, sim, em alto grau acontecendo aí no país. Bom, a postura de Getúlio Vargas variou ao longo do seu mandato, mas se aproximava mais daquela defendida pelos nacionalistas. Para Vargas, o importante deveria ser a defesa dos interesses da economia brasileira e, para tanto, precisou se aproximar de um ou outro grupo para atender aos seus objetivos. A UDN, no entanto, nunca aceitou a aliança com o presidente e, junto com outros setores, fez oposição à política varguista durante quase todo o seu governo. Então, o Vargas, embora ele tenha ficado ali entre os dois, ele vai tender mais ao nacionalismo, essa defesa da economia brasileira, intervenção em setores que ele achava que ele tinha que interferir. Bom, outra estratégia, outra política econômica aí que a gente tem é o desenvolvimentismo, muito caracterizado aí pelo governo do Juscelino Kubitschek, o famoso JK. Nome dado à estratégia política de desenvolvimento adotada durante o governo de Juscelino Kubitschek, que visava acelerar o processo de industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do país. Então o JK queria essa aceleração no crescimento. Lembra lá que ele queria que o Brasil crescesse 50 anos em 5. Só que ele defendia isso através do quê? Do financiamento externo. Olha só. O desenvolvimentismo como modelo econômico postulava que o crescimento dependia diretamente da quantidade dos investimentos e da produtividade marginal do capital. Estes dois elementos estavam ligados ao investimento estrangeiro, que os fazia variar em função da sua própria importância. O desenvolvimentismo, como ideologia de um desenvolvimento autônomo no âmbito do sistema capitalista, proclamava, por sua vez, a riqueza e a grandeza nacional, a igualdade social e a ordem de segurança. Então, para o desenvolvimentismo, através do dinheiro estrangeiro, de investimentos estrangeiros, o país poderia se desenvolver e tomar um local de destaque aí na economia mundial. O desenvolvimentismo trazia também uma concepção de grandeza nacional como destino. O Brasil, ao ultrapassar seu estágio de subdesenvolvimento, ocuparia uma posição de destaque no mundo, dada a sua riqueza natural, sua extensão territorial e o valor do seu povo. O desenvolvimentismo foi retomado e aprofundado enquanto modelo econômico e ideologia no desenvolvimento pelos governos militares que assumiram o poder após março de 1964. Então, a ideia do desenvolvimentismo aí, com a ajuda do capital estrangeiro, que o Brasil pudesse finalmente ultrapassar esse subdesenvolvimento. Bom, e a gente tem o neoliberalismo,
né? A partir dos anos 90, o estado de bem-estar social foi considerado ultrapassado por muitos políticos ocidentais que adotaram ideias neoliberais, né? Qual que era esse estado de bem-estar social? Lá na crise de 29, lembra, né, que os países estavam quebrados e os países começam a pensar que o governo tinha que garantir alguns elementos básicos para a sociedade. A partir dos anos 90, né, a gente tem essa visão sendo deixada de lado e a gente tem o neoliberalismo, né? Segundo o neoliberalismo, o Estado deve regular apenas a justiça e a segurança, deixando que o mercado atue livremente na economia, de forma que esta seja regulada pelas leis da oferta e da procura. Então, o neoliberalismo, o Estado não tem que interferir na economia. A economia, por si só, ela se resolve, por si só, ela deve girar, né? Bom, é uma visão bem diferente de outros sistemas, né, de outras políticas que a gente tinha visto, ok? Na maior parte do mundo, a implantação de políticas neoliberais envolveu a privatização de empresas estatais, o fim do controle de preço e dos subsídios a determinados setores da economia, a redução do número de funcionários públicos, a limitação dos gastos com a previdência social, a diminuição dos encargos trabalhistas e a abertura da economia a investimentos externos. Então, se você não quer interferir na economia, o Estado não tem que ser dono de empresa, então você privatiza, você vende as empresas que são do governo. Você não cria subsídio, você não cria diminuição de impostos, nem nada disso para determinados setores, né? Você deixa que tudo se regule por si só. Porém, você também investe menos em previdência social, né? Você investe menos em alguns setores. A aplicação dessa política gerou reações da sociedade civil organizada que se viu prejudicada com essas medidas. No contexto da globalização, tal política levou os países mais ricos a pressionar os países mais pobres para que extinguissem as tarifas alfandegárias protecionistas e liberassem a entrada de produtos de investimentos estrangeiros. Então, para o país que é grande, né, que o país que tem uma economia muito forte, para ele é muito bom poder investir em outros lugares, poder mandar os seus produtos. Para o país que a economia é mais fraca, isso é um problema, né? Então a gente vai começar a ter algumas brigas, né, algumas lutas aí da sociedade civil contra esse modelo do neoliberalismo, ok? Bom, agora vamos às atividades, né, pessoal? Vamos lá. A questão número 1. Diante de tais questões, surgem profundas divisões no meio das elites brasileiras, incluindo aquelas pertencentes às Forças Armadas. De forma esquemática, é possível identificar aqueles que, de um lado, defendem o nacionalismo econômico e a intensa participação do Estado no desenvolvimento industrial. Na outra posição, estavam os partidários de que o segundo ciclo da nossa industrialização, o primeiro se deu durante o Estado Novo, deveria ser comandado exclusivamente pela iniciativa privada brasileira, associada a capitais estrangeiros. Identifique os dois grupos mencionados no texto e apresente as suas propostas para a economia brasileira. Então, a gente tem dois grupos aí, né? Um dos grupos defendia o nacionalismo, ou seja, o Estado deveria interferir de forma direta na economia, impondo limite à presença do capital estrangeiro, nacionalizando empresas, criando estatais e investindo em setores industriais considerados fundamentais. Já o outro grupo defendia o liberalismo, né? Propunha a abertura do mercado, a entrada do capital estrangeiro e o alinhamento aos Estados Unidos. Então são duas visões diferentes aí, ok? Na questão número 2, durante o período conhecido como a Era Vargas, houve a criação de uma infraestrutura para a instalação de indústrias no Brasil. Para Vargas, era necessário proteger e desenvolver a produção nacional. O governo de Juscelino Kubitschek também foi marcado por uma forte industrialização. Caracterize as políticas de JK nesse setor e estabeleça as diferenças de suas medidas em relação às varguistas. Então está pedindo para diferenciar o governo do JK e do Getúlio Vargas, né? Lembrando que o Getúlio Vargas a gente vai ter, né, ele no poder por diversos períodos e vai variar um pouco, né? Mas resumindo, olha só, o Juscelino Kubitschek adotou uma política desenvolvimentista baseada na intervenção do Estado na economia e participação do capital estrangeiro. Então, quanto mais capital estrangeiro, melhor. O Vargas adotou uma política nacionalista com controle da participação do capital estrangeiro, né? Beleza? Bom, a questão do número 3 aí, uma questão da UFC, né, adaptada. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se neste continente por instaurar um conjunto de ideias político-econômicas que defendia a redução da ingerência do Estado na economia. Então, o Estado deveria interferir menos possível na economia. Beleza?
Bom, vamos para a próxima? Na questão número 4 aí, olha só. A China se destaca pela produção de tecidos e de produtos eletrônicos. Considerando que você estudou sobre as políticas neoliberais, estabeleça uma relação entre essa afirmação e a legenda da fotografia a seguir. Então a gente tem, né, uma fotografia aí de uma lanchonete, olha só, sem teto da China encontrar um abrigo em restaurante de fast food. Então a gente tem aí a China, embora você tenha um desenvolvimento muito grande, você tem também, né, questões sociais importantes a serem discutidas. Então, olha só. A implantação de políticas neoliberais envolveu a limitação dos gastos com a previdência social, a diminuição dos encargos trabalhistas e a abertura da economia a investimentos externos. Muitos países extinguiram as tarifas alfandegárias protecionistas e liberaram a entrada de produtos e de investimentos estrangeiros. Como consequência, houve um aumento da pobreza em diversas partes do mundo, inclusive com o aumento dos moradores de rua. Então, um problema que a gente vê, né, que o neoliberalismo acaba causando, ok? Bom, pessoal, tudo que eu falei foi retirado do Estude em Casa. E é isso. Boa semana, bons estudos. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais. Abraço!